Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Meu nome é Leonardo Torioni. Eu sou Ayrton Silveira. E hoje a gente tem um episódio mais infectológico, né? A gente vai falar hoje de PrEP e PEP. E a gente tem duas pessoas novas que são da Infecto. Se apresenta aí, pessoal. Sou Leonardo, fiz infectologia na Escola Paulista de Medicina e faço fellow de neuroinfectologia no Emílio Ribas. Sou Ayrton, sou médico pela Escola Paulista e atualmente sou R3 de Infecto. Então aqui a gente tá tudo EPN, é isso, né? Em casa. E antes da gente começar aqui, hoje foi o dia, pra quem tá ouvindo isso mais pra frente, que foi liberado o Twitter novamente. Temos aqui pessoas viciadas em Twitter, como eu, Dr. Ayrton. Como você se sente agora usando o Twitter novamente? É que eu ainda não tô usando porque ainda não tá... Ah, você tá naquele que ainda tá carregando? Tô no limbo. Ah, Blue beleza. Sky. É. Então você não voltou Ainda nessa não droga tô ainda. pro vício. Ah, não, beleza. Tu usa ou não? Uso. Estou constantemente online. Tô tentando não voltar. Cronicamente online. Você é cronicamente online. Cronicamente online. Então beleza, bora começar, pessoal? Bora começar. Bora. Então, pessoal, vamos começar o episódio aqui. O episódio hoje é sobre profilaxia pós-exposição e pré-exposição. Acho que a gente pode começar explicando um pouquinho o conceito desses dois, para depois entrar em cada um deles, que cada um deles vai ter um protocolo diferente e algumas nuances, né? Então, a profilaxia pré-exposição é o uso de medicamentos, no caso do HIV a gente está falando de antirretrovirais, Beleza. para reduzir o risco de um paciente que tem alguma exposição de risco de se infectar com HIV. Então, o paciente não tem HIV, ele toma um remédio para não se infectar, é isso. E aí a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, vai ser o uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir alguma infecção, ou viral ou bacteriana, depois de uma exposição de risco. Aqui a gente tá falando de HIV e outras infecções, né? Mas então, eu tomo quando eu já tive o contato, e aí a ideia é tentar reduzir após o contato, né? E acho que a gente pode começar dando uma pincelada sobre o panorama da PrEP no Brasil, né? Sim. Então a PrEP ela é uma estratégia que está inserida aí no contexto da mandala de prevenção, né? Que é uma estratégia que usa algumas condutas, algumas estratégias para reduzir o risco aí, principalmente aqui a gente está falando de infecção pelo HIV, que usa várias estratégias como testagem, como diagnóstico precoce, começar a tratar essas pessoas logo depois do diagnóstico, como rastreio de outras ISTs, como vacinação. E a profilaxia pré-exposição entra como uma estratégia nesse contexto. Tá, uma estratégia do próprio Ministério da Saúde, Do né? próprio Ministério da Saúde. Trazendo aqui um pouco para o nosso cenário, né? Em março de 2024, a gente tinha 85 mil usuários de PEP no Brasil. Desses, 82% eram homens que faziam sexo com homens, 3,2% de mulheres trans e travestis. E trazendo mais ainda aqui para o contexto de São Paulo, desses 85 mil usuários no Brasil, 50 mil são só em São Paulo. Acho que tem muito usuário, né? 85 mil, acho que é bastante. E a predominância de São Paulo, apesar de ser o estado mais populoso, chama a atenção que, juntando todos os outros estados, não dá o tanto que é usado em São Paulo, né? Então Exato. talvez seja uma oportunidade aí de usar nos outros estados. E aí os dados de São Paulo eles são muito animadores porque nos últimos 5 anos a gente conseguiu uma redução de 50% no número de novas infecções que coincide mais ou menos com a introdução da PrEP na rede de saúde pública. Então talvez esteja uma correlação aí, né? E aí eu acho que antes da gente começar vale a gente ressaltar o óbvio, né, Fred? Manda bala. Primeira é que quando a gente está falando da PrEP, ela só serve para reduzir o risco de infecção pelo HIV. Isso não vale para as outras infecções sexualmente transmissíveis. Beleza, então só PrEP para HIV. E além disso, o uso da PrEP não quer dizer que você pode descartar o uso da camisinha. Cada pessoa precisa de uma avaliação do seu risco, do seu padrão de exposição, para poder ver qual que é a estratégia que é mais válida. Não só da camisinha, mas de outras formas de prevenção também, né? Que estão incluídas nesse pacote aí. Mas de onde surgiu essa ideia de PrEP? O que a gente tem de estudo falando pra gente sobre o uso de medicação para prevenir a infecção pelo HIV? Então, essa estratégia da PrEP, né, a primeira evidência que a gente teve aí foi do estudo IPREX de 2010, né, foi conduzido aí em vários países, Tá. numa população que estava num risco aumentado de infecção pelo HIV, eram majoritariamente homens que faziam sexo com homens, tinha uma porcentagem muito pequena aí de 1% de mulheres trans, e esse estudo viu que o uso diário da PrEP com tenofovir e entricitabina, né, que são as duas drogas aí que compõem o esquema, reduziu o risco de infecções por HIV em 44%, isso na população geral do estudo. Tá, então quem usou teve uma redução de 44%, o que, assim, você me falando agora parece relativamente pouco, né? Parece pouco, um resultado ruim, né? Então a gente tinha mais ou menos 1.200 pessoas no braço que estavam tomando PrEP, a gente teve 36 infecções, e desses, só 3 estavam tomando a medicação adequadamente. Então, das 36 que infectaram, a gente sabe que só 3 delas estavam tomando certo remédio, isso por dosagem de nível sérico, né? Isso, sob
posteriormente, né? Então, uma informação muito importante que vem daí é que adesão é igual a eficácia. Se você toma um remédio, você está bem protegido. Perfeito. E aí você comentou rapidinho o esquema, né? Mas então a medicação usada nesse estudo foi tenofovir, que é um antiviral que a gente conhece aqui bastante do tratamento de HIV, mas um outro remédio que às vezes pode parecer meio estranho, que é a entricitabina, né? Mas a entricitabina é um remédio muito parecido com a lamivudina, que a gente tem aqui no Brasil, mas como fora ela é utilizada em alguns países, acabou entrando no estudo como entricitabina. Que é o Truvada, né, Fred? Exato, esse é o nome comercial. A gente teve outros estudos, né, mais pra frente que confirmaram essa proteção, mas acho que para uma parte mais prática para quem tá ouvindo, acho que a gente tem que definir aqui duas coisas. A primeira é quem que deve receber PrEP e a segunda é como é feito esse tratamento. Então, começando aqui com quem deve receber. Em 2017, quando a estratégia foi introduzida, o Ministério da Saúde ele recomendava a gente identificar alguns grupos prioritários. Pacientes de maior risco, né? Exatamente. Então, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, profissionais de sexo, usuário de drogas injetáveis e alguns outros grupos. Tá bom. Hoje em dia a gente já mudou um pouco mais a lógica para não ser tão restritivo e pensando mais em fazer uma avaliação das exposições de risco para o seu paciente, seja uso de droga injetável, seja exposição sexual, para identificar essas pessoas, não necessariamente rotulando elas como determinados grupos. Que não necessariamente pertencer a um desses grupos implica em ter um risco aumentado de infecção. Isso, exatamente. Vai muito da avaliação de cada pessoa. Perfeito. Então aqui é mais individualizado, né? E aí tem alguns critérios que a gente pode usar para tentar identificar quem são essas pessoas. Que é, por exemplo, qualquer pessoa com múltiplas parcerias, com prática sexual desprotegida, com busca repetitiva por PrEP, por exemplo, a prática de chemsex, que é a prática de atividades sexuais sobre o uso de substâncias. Tá, mas a gente teria alguma restrição aqui? Alguém que a gente opta por não fazer? Que é basicamente a pessoa que já vive com HIV, que está diagnosticada. Você não vai fazer uma profilaxia em alguém que já está com a infecção. Então é basicamente quem já tem o diagnóstico de HIV e pessoas que têm alguma disfunção renal, aí uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 por conta principalmente do tenofovir, que está relacionado com esse efeito colateral. Aproveitando que a gente falou do tenofovir, acho que a gente pode falar sobre como é o esquema de PrEP, né? A gente tem dois esquemas diferentes. A gente tem um que chama PrEP diária e um que chama PrEP sob demanda. Ambos vão usar o tenofovir com entricitabina, que a gente comentou aqui agora há pouco. O que vai mudar é como ele é usado. Então, como é que é mais ou menos a PrEP diária? Então, Fred, a PrEP diária, o paciente vai tomar um comprimido da combinação tenofovir com entricitabina todos os dias, com cuidado de tomar 2 comprimidos no primeiro dia de uso. E a sob demanda? Então, na PrEP sob demanda, aí o paciente não vai fazer uso todo dia. Tá. Ele vai tomar quando for ter a exposição sexual. Inicialmente, vão ser 2 comprimidos de 24 a até 2 horas antes da exposição sexual. Tá, então destaque para essas 2 horas, né? Então tem que ser pelo menos 2 horas antes, não pode ser 1 hora antes, meia hora antes. Isso. E depois desses 2 comprimidos, o paciente vai tomar mais um comprimido 24 horas depois e mais um comprimido depois de mais 24 horas. Então, no total, vão ser 4 comprimidos distribuídos aí no intervalo de 48 horas, que é o famoso 2-1-1. Se você tiver uma exposição sexual no dia seguinte a essa última tomada, você continua tomando um comprimido por dia, até você parar de ter relação sexual. E aí dali parou de ter relação, mantém 48 horas após, e aí fechou, né? E aí um outro cuidado que a gente precisa ter aqui na hora em que a gente está conversando com o usuário da PrEP é que ele precisa ter um grau de previsibilidade. Como a gente comentou, precisa o intervalo mínimo entre a tomada e a exposição sexual é de pelo menos 2 horas. Então só para deixar um pouco mais claro, por exemplo, se o usuário usa algum aplicativo de pegação, como por exemplo o Grindr, que é o mais famoso, precisa ter pelo menos aí 2 horas de intervalo entre a tomada da medicação e a exposição sexual. E a evidência que a gente tem para suportar a PrEP sob demanda vem de 2 estudos, o Hipergay e o Prevenir. Inclusive, Hipergay é um dos melhores nomes de estudo que tem. Não tem, assim, sim, junto assim com Batman, assim, tem nomes muito bons, mas Hipergay... Mandam bem o nome dos estudos de HIV. É, top. E o que a gente tem de resultado desses estudos? Então, basicamente, foram 2 estudos muito importantes que viram uma redução significativa de novas infecções pelo HIV em pacientes que estavam usando a PrEP sob demanda, tá? Apesar de uma redução muito significativa, ainda houve infecções. Foram muito poucas, mas houve. E aí, ressaltando a adesão que a gente já tinha comentado antes. Sim, e que nenhum método de prevenção é perfeito sozinho. Ok. Mas aqui acho que é importante a gente fazer uma grande ressalva. A gente comentou dos estudos para PrEP diária e para PrEP sob demanda, mas uma coisa importante de todos esses estudos é que a maior parte da população que foi estudada neles é de homem que faz sexo com homens ou com mulheres trans. Então tem aqui uma pouca representatividade de mulheres nesses estudos.
o que vai também nortear um pouco para quem que eu posso dar esse tipo de medicação ou não, né? Não só isso, alguns estudos com o uso da PrEP oral não foram muito bons em mulheres, né? A gente tem taxas não tão boas de proteção. Existe dúvida qual é o problema aqui. Se a gente está falando de um problema de adesão, porque alguns desses estudos foram feitos em populações que talvez fossem estigmatizadas e que talvez tivessem dificuldade de aderir à medicação. Será que tem algum efeito de hormônio feminino associado? Então existe dúvida sobre isso e por isso a recomendação é um pouco diferente em mulheres, né? É isso. A PrEP sob demanda vai muito bem para homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, e no grupo de mulheres cis a gente não tem evidência para validar esse uso. Perfeito. Já na PrEP diária, não existe essa restrição necessariamente, inclusive o protocolo do Ministério da Saúde, que é um PCDT de 2022, explica como fazer a PrEP diária em mulheres, mas existe ainda essa ressalva porque tem estudos com taxa de proteção mais baixa, né? Então, enquanto a gente falou de uma diminuição aí de 90% em estudos, tem estudos de mulher com 6, tem estudos em mulheres com 4, com 60. Então, assim, existe essa dúvida da PrEP nessa população. Só uma ressalva aqui na PrEP sob demanda, para mulheres trans e travestis que estão sob uso de terapia hormonal, terapia de afirmação de gênero, não está indicado nessa população. Boa. Tudo que a gente falou até agora, então a PrEP diária e a PrEP sob demanda e todas essas considerações, são para um esquema único, que é o esquema de tenofovir com entricistabina. Mas a gente está tendo agora outros esquemas sendo estudados. Eles estão vindo com uma novidade do tratamento de HIV, que são os tratamentos injetáveis, né? Aqui a gente tem de principais o cabotegravir, que é da mesma classe do dolutegravir, e tem o lenacapavir, que é de uma nova classe de antirretrovirais, que foram estudados no contexto de PrEP também, né? Então, como o Fred falou, esses 2 antirretrovirais foram testados nessas 2 populações de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis, mas o diferencial deles, que além de serem medicações injetáveis de longa duração, o cabotegravir é um injetável de 8 semanas, e o lenacapavir, que é um injetável de 6 meses, foram testados em populações de mulheres cis, tá? Com um resultado muito bom, não teve nenhuma infecção no grupo de mulheres cis nesses estudos em que essas drogas foram testadas. Então é talvez esquemas que a gente fique mais seguro em prescrever nessa população, né? E absurdo, né? 6 meses de injetável a cada 6 meses é loucura total. É o sonho. Cabotegravir já foi aprovado pela Anvisa e agora está no processo de avaliação para incorporação pelo SUS. Tá bom. Já o lenacapavir tá mais longe. Os estudos acabaram de sair, então ainda não foi nem aprovado pela Anvisa ainda. Boa. Chegando na parte final aqui de PrEP, então, lembrando o esquema aqui de tenofovir com entricistabina, que é o esquema que a gente tem disponível no Brasil, tá disponível em farmácia, então se o paciente quiser comprar, ele pode, preço é entre R$200 e R$600, mas ele tá também disponível pelo SUS e pode ser prescrito no âmbito particular por médicos e no âmbito do SUS, tanto por médicos quanto enfermeiros e farmacêuticos. E só para salientar para quem precisar ou quiser fazer o atendimento de PrEP, tem toda a ordem do atendimento, como que se faz a estruturação, quais exames têm que ser solicitados, quais outras infecções têm que ser rastreadas, tudo isso disponível no guia do Ministério da Saúde. E por último, acho que todo paciente vai ter essa pergunta que é: comecei a tomar a partir de quando eu estou protegido? Para homens cis e mulheres trans que não estão fazendo uso de terapia hormonal, esse intervalo é de 2 horas, que é o que a gente comentou para a PrEP sob demanda. Então, tomei, 2 horas depois eu já posso considerar como estou protegido se a primeira tomada foram 2 comprimidos. Exatamente. Agora, para pessoas com vagina ao nascimento e para mulheres trans que estão fazendo uso de terapia hormonal, esse intervalo é de 7 dias. Indo para a segunda parte aqui do nosso episódio, que a gente vai falar um pouco sobre PEP, que aqui é a profilaxia pós-exposição, né? Tive contato de risco e vou tomar um remédio para prevenir. E o foco maior aqui vai ser o HIV, né? Então acho que a primeira dúvida é, assim como a gente fez para PrEP, quem que deve receber a PEP para HIV? Então, são pessoas que sofreram acidentes ocupacionais, para vítimas de abuso sexual ou para pessoas que tiveram uma relação sexual consentida, mas desprotegida. E dessas situações que você comentou, Ayrton, aqui a gente tem que avaliar desses pacientes quem tem um alto risco para se contaminar com HIV e nesse a gente vai pensar em fazer essa profilaxia, né? Então a indicação ela vai se basear em 4 passos aí. O primeiro deles é o tipo de material biológico que foi envolvido, se ele está em risco para transmissão do HIV. Tá. Quais são os materiais biológicos que estão com risco de transmissão de HIV? Então sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquido de serosa, líquido amniótico e o líquor. Passo número 2 é se o tipo de exposição tem risco para transmissão do HIV. Quais são essas situações? Exposição percutânea ou cutânea em pele não íntegra, exposição de mucosa ou mordedura com presença de sangue.
Lembrar que se a gente tiver uma exposição percutânea ou cutânea, lavar sempre com água e sabão profusamente. Lembrar que não pode espremer, não pode aplicar nenhum torniquete, não pode fazer sucção no local da ferida. Aquele negócio de filme, né? Que o cara vai lá, é picado por cobra, começa a tentar sugar o veneno e jogar fora. Tipo isso, tá falando que não é pra fazer. Tá bom, beleza. Melhor não. Mas a gente vai ter então que fazer um cruzamento dessas informações para tentar identificar se o paciente precisa ou não, né? Então acho que alguns exemplos claros aqui é o paciente que tem relação sexual desprotegida, aquele que tem um acidente percutâneo também é um caso óbvio, mas tem alguns outros que podem dar alguma dúvida, né, Ayrton? É isso. Tá aqui para dar um exemplo de uma situação que merece profilaxia após exposição. É você estar fazendo um procedimento, por exemplo, líquor, e cai líquor no seu olho. Então, nessa situação, precisa de profilaxia após exposição porque teve um material de alto risco numa mucosa exposta. Perfeito. Agora, uma situação que não precisa é, por exemplo, a exposição com líquido amniótico, teoricamente é um fluido de alto risco, mas em contato com pele íntegra. Você tirou a luva, teve contato com líquido amniótico, isso não precisa de profilaxia após exposição. Beleza. Um último adendo aqui, porque isso é uma dúvida muito recorrente, é que vômito e urina não são materiais biológicos com risco de transmissão para o HIV. Tá, então se você pegou algum exemplo que não encaixa em todas as que a gente falou, tem material que é um protocolo específico disso do Ministério da Saúde, que é o PCDT de profilaxia pós-exposição. Então só dá uma olhada lá se ficar na dúvida. Então a gente falou passo 1 e passo 2, qual que é o passo 3? Passo 3 aqui é saber se o tempo transcorrido entre a exposição e atendimento é inferior a 72 horas a 3 dias. Então, se for pós 72 horas, aí já não vale mais a pena fazer. Não vale mais a pena, a gente já perdeu a janela de oportunidade. E o quarto passo? O quarto passo é saber o status sorológico da pessoa exposta, né? Se ela for positiva pro HIV, a gente vai indicar tratamento e não profilaxia. Perfeito. Aqui uma ressalva que existe a ideia de você também testar a pessoa-fonte, né? Então, se você conseguiu testar a pessoa-fonte e ela é negativa para o HIV, você pode considerar não prescrever a PEP. A única exceção a isso é se existe o risco dessa pessoa-fonte ter contraído HIV recentemente. E aí pode não aparecer na sorologia, então isso pode ser visto caso a caso. E qual o esquema que a gente tem disponível aqui para PEP? A medicação que a gente usa para PEP, para HIV, é a mesma da primeira linha de tratamento antirretroviral. Tá bom. Então, é um comprimido que é tenofovir com lamivudina, os dois 300mg, e outro comprimido de dolutegravir 50mg. Então, o paciente vai tomar 2 comprimidos por dia. Durante quanto tempo? Por 28 dias. E aqui acho que a gente pode fazer 2 ressalvas. O paciente que tem disfunção renal, ele vai ter contraindicação ao tenofovir, então vai ter que substituir o tenofovir aqui. E algumas medicações podem interagir com o dolutegravir, principalmente aqui anticonvulsivantes e rifampicina. Então, caso o seu paciente ou tenha disfunção renal ou use alguma medicação dessas, e inclusive na hora vale a pena dar uma checada de interações medicamentosas, aí dá para ver as informações no PCDT para ver como substituir esse tratamento. Acho que uma coisa que a gente tem que ter na cabeça aqui, que é uma dúvida da maioria dos pacientes, é quais efeitos colaterais a gente vai ter com a medicação. Os principais aqui vão ser dor de cabeça, intolerância do trato gastrointestinal, fadiga, sempre nos primeiros dias do uso. Nada muito impeditivo. Uma dúvida que pode surgir aqui é assim, a gente sabe hoje em dia que pacientes que têm carga viral indetectável não passam para os seus parceiros sexualmente. E se eu tiver um acidente ocupacional com esse paciente que está com a carga viral indetectável? Aí a gente não tem segurança para não indicar. Enquanto a gente tem evidência de que não transmite sexualmente, por acidente a gente ainda não sabe. Isso, a gente não tem essa evidência para ficar tranquilo e não prescrever a PEP. Beleza. Acho que ficou claro aqui quem vai receber e qual esquema fazer. Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer no atendimento desses pacientes, além de prescrever a PEP para HIV? Aqui eu acho que tem 4 pontos que vale a gente não deixar passar. Primeiro é que a gente precisa notificar os casos que estão relacionados com acidente ocupacional ou com situações de violência sexual. Beleza. Segundo é que a gente pode solicitar alguns exames, seja para avaliar eventos adversos que a gente acha que a nossa medicação pode ter, então hemograma, função renal, transaminases. Beleza. E sorologias para avaliar outras exposições que podem vir junto, por exemplo, numa relação sexual. Hepatite B, hepatite C, clamídia, gonorreia, quando esses exames estão disponíveis. Mas aqui, muito importante, a gente não pode atrasar a prescrição da PEP para esperar o resultado de exame. Terceiro, é importante já deixar amarrado um retorno para o paciente em 30 dias. Então ele vai fazer uso da PEP por 28 dias, no 30º a gente vê como ele ficou em uso da PEP e já pede os exames no retorno, uma sorologia de HIV. E o quarto é o aconselhamento para os casos de exposição sexual, que esse paciente pode se encaixar ali nos critérios de PrEP. Aqui eu já identifiquei um paciente de risco e aproveitar e usar essa situação para tentar aconselhar, né? Exatamente.
além da infecção pelo HIV, outras infecções podem ser transmitidas nesses cenários que a gente comentou. Então, no momento de exposição ocupacional, a hepatite B e hepatite C, e no momento de exposição sexual, aí além da hepatite B, gonorreia, clamídia, sífilis, etc. Então, a dúvida que fica é, tem profilaxia para essas doenças? Hepatite C não tem PEP, então se a pessoa se contaminar, faz o diagnóstico depois e trata. Daí a importância de fazer o retorno, né? Hepatite B, depende. Se for ocupacional, eu vou ter que avaliar da pessoa exposta e da pessoa fonte a sorologia. Existe uma tabela que esquematiza todos os detalhes do esquema de hepatite B que está nesse PCDD que a gente falou, que vai estar aqui referenciado no episódio. Então, teve essa situação? Dá uma olhada lá. Já na relação sexual desprotegida, eu só vou pensar em fazer se o paciente for um comunicante de caso agudo de hepatite B, se for vítima de violência sexual ou se for um imunossuprimido após exposição de risco. Então aqui é bem mais restrito. Já para as ISTs bacterianas, a gente teve um estudo recente, que foi o DoxyPEP, que avaliou o uso de doxiciclina como terapia pós-exposição. Não está incluído ainda no PCDT, que a gente está comentando, mas a gente discutiu ele um pouco na edição número 61 do guia, então vale a pena dar uma olhada. Mas isso é diferente para atendimento de abuso sexual, né, Léo? Aqui no contexto do atendimento de abuso sexual, para além do acolhimento e das providências judiciais e policiais, se elas forem cabíveis, a gente vai fazer 4 coisas principais aqui, tá? A primeira... Anticoncepção de emergência, está indicado para todos os pacientes vítimas de abuso sexual. Em segundo lugar, profilaxia pós-exposição para as ISTs bacterianas, aí para sífilis com penicilina, para clamídia e gonorreia com ceftriaxona e azitromicina e para tricomoníase com metronidazol. Aqui é diferente do que a gente comentou até agora de PEP sexual, né? Isso aí. Terceiro lugar, a gente vai checar o status sorológico para a hepatite B da vítima. Se ela for suscetível, a gente vai indicar vacina e imunoglobulina. Tá bom. E por fim, a vacinação para HPV aí, que agora foi incluída, está indicada para vítimas de abuso sexual de 9 até 45 anos. Acho que com isso a gente fecha o episódio de PrEP. Sobrevivemos ao episódio, que é a impressão de que tem muita coisa para falar, né? Mas lembrando que a gente deixou as referências aqui no episódio. E vamos para os salves? Vamos. Então, pessoal, os convidados sempre começam com os salves. Qual que é seu salve, Ayrton? Tenho 2 salves. Meu primeiro é pro meu grupo da residência, o Grupo M, o Brunão, Duda, Ana Bia e o Brian. E o segundo para 2 amigos, o Henrique Brasil e o Rafael Barreto. Top. Os meus salves vão para Carol e Elvira, minhas colegas de residência e também preceptoras da residência de Infecto comigo esse ano. E para o meu grupo de amigos da Monte Carlo University, que vivem ótimos momentos comigo aí. Olha lá. E o meu salve vai pro Daniel Fernando. Ele é um advogado que ouve os nossos podcasts e também é primo da minha namorada. Então, um grande salve pro Daniel Fernando. Então acho que com isso a gente termina o episódio, só lembrando de seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram, Twitter que voltou agora, YouTube e assinar o Guia TDC. E se tiver alguma dúvida, sugestão, comenta com a gente nas redes sociais. Valeu, falou! Valeu, pessoal! Valeu. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.